Como eu sou professor de direito constitucional, e no campo de direito constitucional, a história do poder sempre é um objeto de reflexão permanente. Claro. E o que ocorre é que todas as teorias de poder que se apresentam, dos franceses, mesmo dentro dos gregos, elas examinam uma espécie de conflito entre teoria dos valores e dos fatos. Então, eu chamei de breve porque é uma teoria focada fundamentalmente na figura do detentor do poder, do governante. Claro. E, como acontece nas minhas obras, falo muito bem da sociedade, muito mal dos governos. Como é geralmente o caso, né? Agora, você pega, por exemplo, você fala muito em manipulação, né? É que, na verdade, se você analisar o poder, as pessoas que desejam o poder, elas desejam muito mais o poder para ter o poder do que para servir. Se nós analisarmos a história da humanidade, em todos os períodos históricos, em todos os espaços geográficos, nós encontramos sempre o cidadão buscando o poder para governar. Quando Maquiavel dizia que é bom o governante, mesmo que mal, se ele mantiver o poder, e é mau o governante, mesmo que bom, se perder o poder, nós verificamos efetivamente que os homens desejam o poder pelo poder. Mas mais do que isso, há um autor famoso que tem uma teoria das oposições, que é Carl Schmitt. Ele dizia o seguinte: ele tinha a teoria das oposições, que foi centro da sua obra sobre direito constitucional. Ele dizia o seguinte: há certas ciências que são ciências de oposição. Por exemplo, a estética. Você opõe o belo ao feio. A economia, o útil ao inútil. A moral, o bem ao mal. A política, o amigo ao inimigo. Na prática, quem tem o poder quer mantê-lo a qualquer custo. Por que opõe moral e imoral? Na verdade, também eu procuro colocar... Desculpa, moral e o legal. Nem tudo que é legal é moral. É. E por isso que se faz uma distinção entre legalidade e legitimidade. Por exemplo, o Hitler tinha um sistema legal na Alemanha, mas não era legítimo. Há outros países em que nós temos a legalidade junto com a legitimidade. No Brasil, eu sou convencido que nós temos muita coisa legal que não é legítima e muita coisa legal que é legítima. E muita coisa que é legal não é moral. Exatamente. Agora, você fala também, Tomás, o papel da vaidade no jogo do poder. Você que gosta muito de leitura, é um humanista por excelência, você vê que o Erasmo de Roterdã, aquele grande filósofo, escreveu um livro chamado Eulogia do Loucura. E o que o Loucura dizia? Que o homem é muito fácil de ser vencido, que não há homem que não seja vaidoso. Razão pela qual o poder também está muito vinculado à vaidade. Quantos políticos, no momento que perdem o poder, eles sofrem mais por não serem mais reconhecidos, por não terem mais os espaços em televisão, na mídia, etc., do que mesmo por deter o poder. Então, muitos buscam o poder exclusivamente pela vaidade, mas a maioria gosta de dominar. E é interessante, João, se você analisar, isso é inerente ao ser humano. Você pega, por exemplo, um maître de hotel. Ele se sente superior àqueles que ele comanda. Eu já vi chefe de faxineiros orgulhosos de poder mandar sobre aqueles que ele está comandando. Então, isso existe não só na política, mas na política e em todas as atividades humanas. O grande problema é como controlar o poder. O que eu procuro mostrar não é que seja uma teoria cética do poder, mas que o homem vai ter que evoluir muito até nós começarmos a perceber que o governante está para servir e não para ser servido pela sociedade. Que é uma coisa que eu acho curiosa, porque às vezes você vê uma pessoa numa portaria de cinema. Se você colocar uma farda nele, ele é capaz de não deixar você entrar para ver o filme. Quer dizer, ele fica imbuído de um poder de uma maneira completamente errada. E também o que acontece muito, que eu percebo, é que às vezes quando a pessoa perde, a importância da pessoa está no cargo e não na função, se ele perde o cargo, ele entra em total parafuso. Isso é verdade. Ele não consegue se identificar.
Eu vou dar um exemplo, sem citar nomes de um ex-presidente da República, que desde os tempos de general sempre tinha alguém que tocava o botão da campainha do elevador para chamar. Depois que ele... Sabe o que é interessante? Isso é verdade. A pessoa, no momento que assume o poder, se identifica com o poder. Eu vou contar a história divertida. Eu não vou dizer o nome do senador, mas o cidadão era um empresário no estado do norte do país. E um dia o candidato a senador chegou para ele e disse: eu gostaria que você financiasse a minha campanha e você será o meu suplente. Eu não entendia nada de política, fui consultar um outro senador amigo e disse: olha, aceita, suplente não é nada. Seu auxílio, seu amigo, ele aceitou. Acontece que o senador foi eleito e morreu. Ele assumiu, não entendia nada de política, foi o senador amigo dele e disse: o que eu devo fazer? Isso é muito simples. Em primeiro lugar, quando você não entende política, mas você tem dinheiro, contrate uma excelente equipe de assessores. Cada vez que houver uma observação no Senado, você não diz nada. Pede para os seus assessores prepararem alguma coisa e no dia seguinte você chega e faz uma pequena observação sobre aquilo que aconteceu. E todos vão considerar um fato. Por outro lado, seja fiel ao seu partido. Porque sendo fiel ao seu partido, com o tempo todos vão ter um homem confiável. E terceiro, fuja dos puxa-sacos. Porque esses vão aparecer quando você crescer. Passado algum tempo, era vice-líder do partido. Eu, senador fulano de tal, eu falei: como é que você está? Disse: olha, segui seu conselho. Melhor equipe de assessores, todos elogiam, apesar de eu não entender nada, todas as minhas manifestações são elogiadas. Eu tenho todo o apoio possível, o partido me considera confiável, mas o terceiro conselho não dá. Como é bom ouvir elogios. É o melhor de tudo. É o melhor de tudo.